A paz do Senhor Jesus, graças a Deus nos dá a vitória, pelo poder que há no nome de Jesus. O povo de Deus é vitorioso, o povo de Deus não só está feliz, mas é feliz. Porque nós compreendemos ou tentamos compreender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e conduta. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez aqui através deste canal de comunicação, e quero meditar com vocês que irão ouvir, assistir esse vídeo posteriormente. A Bíblia diz no livro de Romanos, ou melhor, na carta de Paulo aos crentes em Roma, no capítulo 12, e no versículo 1 a seguir, ele diz assim, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto sagrado, é um texto bíblico, e que nós entendemos e compreendemos. O Senhor nosso Deus, Ele quer que nós sabemos o que Ele quer. E às vezes nós nos tornemos ignorantes com os fatos e com as coisas que acontecem, e queremos às vezes culpar Deus simplesmente pelo fato de nós não compreender a vontade de Deus. O povo cristão, o povo crente, é para ser o povo mais sábio da terra. É para ser o povo mais inteligente ou menos ignorante. Porque ele tem a Bíblia, a palavra de Deus, ele tem Deus falando com ele. O cristão tem Deus falando com ele. Ou seja, o cristão é orientado pela Bíblia, pela palavra de Deus. O cristão, ele é orientado pelo Espírito de Deus. Quando ele dá lugar, quando ele busca, quando ele procura. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está falando de raciocínio. Está falando de compreensão, de entendimento, raciocínio. E o que mais a Bíblia diz? E não sede conformado com este mundo. Ou seja, o cristão não é para ser conformado com este mundo, até porque esse mundo não é nosso. O nosso mundo não é aqui na terra. Nós moramos aqui, vivemos aqui, temos uma cidadania terrena, mas também temos uma cidadania celestial, a qual Jesus conquistou para nós. A nossa esperança é Jesus. A nossa salvação é Cristo. Nós não precisamos nos conformar com o mundo, os resultados mundanos,
A esperança do mundo não é para nós. A nossa esperança é Jesus. A esperança da igreja, a esperança do cristão é a igreja. A Bíblia diz: não vos conformeis, ou não sede conformado com este mundo, mas sede transformados, ou seja, ser diferente. Nós precisamos ser diferente do mundo. O mundo não tem o nosso perfil. O mundo não é digno do perfil cristão. Por quê? Porque nós vivemos por fé e não por vista. A igreja, os cristãos, a igreja de Cristo, vive por fé e não por vista. A nossa esperança não é terrena. A nossa esperança é celestial. Então, se a nossa esperança é celestial, o nosso socorro vem dos céus, então por que nos preocupemos com coisas mundanas, com as coisas terrenas? A Bíblia diz: não conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação. Renovação significa tornar novo, tornar novas coisas. Transformai-vos ou transformados pela renovação do vosso entendimento. Aqui ele está falando do renovo do nosso entendimento. Renovar, pensar novo, pensar diferente, ser transformado, não ser conformado com este mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Isso aí não é nós que dizemos, não é os crentes que dizem, é a Bíblia que diz: o mundo jaz no maligno. Mesmo o mundo estando no maligno, a igreja ainda está no mundo. A igreja não deve se envolver com o mundo, não deve se conformar com o mundo, mas deve se transformar cada dia, porque a igreja tem esperança de ser arrebatada, ela tem promessa de arrebatamento. O Senhor Jesus prometeu na sua palavra, promete na sua palavra, está escrito que ele virá buscar o seu povo. Então, por que conformar com este mundo? Não, esse mundo não vai ficar bom, esse mundo não vai melhorar. Este mundo está preparando-se para o reinado do anticristo. O mundo está sendo preparado para o reino do anticristo. E todo cristão devia saber dessa mensagem, porque está escrito. Nós não devemos esperar nada de bom neste mundo. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês vão ser afligidos. O que não deve ser afligido é o nosso coração, a nossa fé, a nossa consciência. Isso não deve, não pode ser afligido. Mas o mundo qual nós vivemos, o cenário que o mundo vive hoje, é um prelúdio do preparo para poder se descortinar o governo do anticristo. O governo do anticristo. Ele não pode governar ainda, ele não pode reinar ainda, porque a igreja ainda está na terra, a igreja ainda está pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo ainda está aqui na terra com a igreja. A Bíblia diz que o anticristo não reinou ainda, porque tem um que o detém, que está no meio. Tem alguém que o detém. Quem é esse alguém que o detém, que detém o reinado do anticristo? É a igreja, é o Espírito Santo. Quando a igreja for tirada da terra pelo Espírito Santo e levada ao encontro de Jesus, aí fica o cenário pronto
e preparado para o anticristo reinar. E quando isso for acontecer, ele já tem toda a sua base preparada, todos os seus aliados opostos para reinar, para governar. Então a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Mas para que isso? Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos compreender qual é a perfeita vontade de Deus. Qual é a boa vontade de Deus? Qual é a vontade agradável de Deus? Mas por que? Quando vamos ver aqui, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque existe a vontade de Deus que não é boa? Porque existe a vontade de Deus que não é agradável? Porque existe a vontade de Deus que não é perfeita? Sim, existe. Mas como que isso existe? Como é que Deus tem uma vontade que não o agrade? Como é que tem a vontade de Deus que não seja boa? Que não seja boa? Meus irmãos, meus amigos, Deus, Ele tem o mundo na palma da mão. Ele controla e governa tudo. Tudo está sobre o domínio de Deus. Tudo está sobre o controle de Deus. Só que Deus não decide por você, não decide por mim. Deus não decide por ninguém. Ele tem dado aos homens, aos humanos, livre arbítrio, direito de escolha, poder de decisões. As consequências das nossas escolhas, das nossas decisões, não são responsabilidade de Deus. As nossas escolhas trarão ou benefício ou malefícios para nós. Deus não é responsável pelo bem que vem para nós e nem pelo mal que vem. Isso é consequência das escolhas e das decisões. Então existe a vontade de Deus perfeita, agradável e boa. Existe a vontade de Deus que não é agradável, não é perfeita e não é boa, mas é permissível. É aquilo que Deus permite acontecer dentro do seu plano. Por que Deus permite? Porque Ele não pode exatamente decidir por mim e por você. Mas Ele permite que você faça escolhas erradas. Porque nós, muitas das vezes, aprendemos com os erros. Quando nós não queremos aprender com o erro dos outros, nós passamos pela experiência do erro para poder aprender. Uma certa feita, Deus levantou um profeta e deu uma única mensagem para ele. E a mensagem dele era para ele ir em um determinado lugar e pregar o juízo de Deus contra aquele lugar. Falo do profeta Jonas, escolhido por Deus para ir à capital Nínive e pregar o juízo de Deus contra ela. O profeta Jonas, ele recebeu de Deus a mensagem e a ordem para ir falar a palavra de Deus naquela cidade. No entanto, ele ficou com medo, não quis ir para tal cidade e ele foi para outro lugar. Para onde Deus queria que ele fosse? Para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis, para outra cidade, para outro lugar. É aquele tipo de crente teimoso que acha que porque é crente, que tem o conhecimento da palavra de Deus, acha que deve fazer o que quer. E não entra pela porta da obediência e termina criando uma situação de prejuízo, de morte e de calamidade na vida dele e dos outros. Jonas pegou o barco e foi para outro lugar. O que aconteceu? Deus permitiu. A vontade perfeita de Deus era que ele fosse para Nínive. A vontade permissiva de Deus é que ele, ao desobedecer a ordem de Deus e ir para outro lugar, a vontade permissiva de Deus permitiu que viesse naquele navio que ele estava uma tempestade.
De maneira que, por conta da desobediência, veio um grande prejuízo naquele navio. O prejuízo do navio, o prejuízo das cargas e o sufoco que aqueles homens passaram. Quando chamaram o profeta Jonas, que estava no fundo do navio dormindo, no meio da tempestade, no meio do rio, estava aquela tempestade e o profeta dormindo. É igual muitos crentes que estão dormindo. Muitas pessoas que se diz servas de Deus, que estão dormindo, negligenciando o chamado de Deus, se envolvendo com coisas mundanas e não querendo fazer o que Deus quer que ele faça. Quando aqueles homens estavam orando a seus deuses e não tinha resposta alguma, chamou Jonas e perguntou quem ele era, de onde ele vinha, para onde ele ia, qual era a ocupação dele e por que aquilo estava acontecendo. Porque ele já havia dito que fugia da presença de Deus e estava indo para outro lugar. Ou seja, que decepção para aquele homem que se dizia homem de Deus, agora está sendo repreendido por outras pessoas que não eram conhecedoras do poder de Deus, que não era do Deus verdadeiro, agora chamando a atenção: você é um crente, você é um obreiro, você é um profeta, foge da presença do teu Deus e nos causa tamanho prejuízo. Jonas disse: eu sou o culpado de tudo isso, me lança no rio, me lança no mar, porque se vocês me jogarem no mar, vai resolver as coisas, vai ficar tudo bem. Pegaram Jonas, jogaram no mar. Deus preparou um peixe grande que engolisse Jonas. E Jonas ficou 3 dias ali dentro da barriga daquele peixe, dentro do ventre, do intestino daquele peixe. O peixe foi deixar Jonas lá na cidade de Nínive. E Deus disse para ele: entra na cidade e fala a mensagem que eu já te dei. Tu sabe qual é? A mensagem de juízo contra aquela palavra. Eu vejo aqui Jonas saindo da vontade perfeita de Deus e, por conta da sua rebeldia e desobediência, mesmo sendo profeta de Deus, Deus não deixou de usá-lo, mas ele passou por uma experiência que não devia ter passado se tivesse entrado pela porta da obediência. E quando ele é lançado fora do peixe, na praia do mar, ele entra naquela cidade com uma mensagem que Deus já havia dito: 40 dias e Nínive será destruída. Ele ficou com medo daquela cidade, daquele povo, porque era um povo pagão, era um povo que tinha os seus deuses, era um povo que tinha sua cultura, sua religião, era um povo que tinha os seus costumes, era um lugar grande. E Jonas ficou com medo, porque quem é covarde tem medo. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, uma certa vez falou para Gideão: olha, mande que os medrosos e os covardes voltem. Porque medroso e covarde não dá para fazer a obra de Deus. Quem tem medo e quem é covarde não dá. Porque como é que alguém vai confiar numa pessoa medrosa? Como é que alguém vai confiar numa pessoa covarde? Então o Senhor nosso Deus, Ele mesmo diz: os covardes e os medrosos voltam. Não é para isso. O pessoal não pode estar na frente da obra, não pode estar dirigindo, não pode estar liderando, porque é medroso, porque é covarde. Então Jonas estava com medo de estar ali em Nínive. Ele começou a pregar: 40 dias e Nínive vai ser destruída. Deus vai acabar com vocês, Deus vai matar vocês. E era isso mesmo. O projeto de Deus, o plano de Deus é salvar Nínive. Deus não condena e nem mata ninguém. As consequências dos erros é que destrói as pessoas. O plano de Deus sempre foi salvar. O projeto de Deus sempre é de salvação. O projeto de Deus sempre é de buscar e salvar o que está perdido. Quando o Jonas começa a pregar 40 dias e Nínive será destruída, aí passa 39 dias, 30 dias, 20 dias, 10 dias, e aquela mensagem, como era uma mensagem divina, o Espírito de Deus se encarrega com a palavra de Deus para fazer com que ela se cumpra. Deus diz que Ele vela pela sua palavra para que ela não volte vazia e para que ela se cumpra.
Então era uma mensagem de Deus, era realmente um projeto de Deus, era levar aquela mensagem para os ninivitas. O que aconteceu? Os ninivitas acreditaram na mensagem, na palavra, se humilharam, se converteram, jejuaram, clamaram a Deus, se converteram a Deus, até os animais jejuaram. E isso foi o suficiente para que o projeto de Deus fosse completo e se concretizasse naquela nação ninivita. Deus queria matar aquele povo? Não, Deus queria salvar eles. Aquele povo se converteu, se humilhou, pediu perdão, pediu misericórdia. E Jonas pregando, resta 2 dias e Nínive vai ser destruído. Resta 1 dia, Nínive vai ser destruído. Agora Jonas sai da cidade e fica no monte esperando a destruição. Quando o crente não compreende a vontade de Deus, ele espera a destruição do inimigo. O inimigo pode se converter, o inimigo pode se arrepender, ele pode voltar-se para Deus e ser salvo. Deus não condena ninguém, quem costuma condenar somos nós. Nós é que julgamos, nós é que condenamos. Mas enquanto houver vida, há esperança. Muitas pessoas têm uma mania de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, crucificar as pessoas, lançar no inferno, como se isso fosse depender de nós. Isso é Deus que tem o controle de todas essas coisas. Deus é quem lança no inferno quem Ele quer. Deus é quem salva as pessoas quem Ele quer. Deus dá oportunidade para todas as pessoas. Enquanto houver vida, há esperança. Ninguém tem o direito de condenar ninguém, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Todos nós somos seres humanos, falhos. Não é a nossa justiça que vai nos salvar, é a graça de Deus que nos salva. A graça e a misericórdia de Deus é que é suficientemente capaz de nos salvar. A pessoa, por mais firme que esteja, por mais santo que mostra ser, mas no dia que ele falhar, todos os seus atos de justiça não são contados, porque falhou, porque pecou. Graças a Deus que temos o remédio para o perdão, o remédio, a cura para o pecado, que é o perdão que vem após o arrependimento. Não precisamos. Jonas ficou lá esperando o povo ser morto. Quem sabe vinha uma chuva de enxofre com fogo, como foi o caso de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? Deus salvou aquele povo porque se humilhou, porque se converteu, voltou-se para Deus e Deus perdoou. Deus perdoou aquele povo porque se arrependeu. O Senhor Jesus não vem condenar, não veio salvar ninguém, não veio condenar nem julgar ninguém. Ou a palavra do Senhor diz assim: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Então quem tem o poder, quem tem o direito de fazer o que quer com as pessoas, segundo a decisão de cada um, é o próprio Deus. Jesus diz assim: aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não creu na palavra de Deus. Porque aqueles que crêem na palavra de Deus, os ninivitas acreditaram na palavra que Deus mandou através de Jonas. Se converteram e Deus salvou. O castigo que era para ser dado para a cidade, a punição, o castigo divino, foi anulado, foi cancelado, foi bloqueado por conta da conversão das pessoas, por conta do arrependimento, da humilhação, da humildade que eles tiveram. É melhor a gente ser humilde, é melhor a gente entrar pela essa porta da obediência, da humildade. Nós precisamos conhecer qual é a perfeita vontade de Deus, a boa e perfeita, agradável vontade de Deus.
Mas Jonas não compreendeu isso. Ele achava que porque Deus tinha dado uma mensagem de juízo, ele achava que realmente Deus ia destruir a cidade. Achava que Deus ia matar todo mundo. Depois ele se ausentou da cidade, ficou esperando a destruição. E Deus não destruiu ninguém. Ao contrário, Deus salvou. Aí agora Jonas diz, então não me convém viver. Ou como é que eu faço? O Senhor me manda eu pregar uma palavra, você me manda eu pregar um juízo, e eu prego, passo 40 dias aqui pregando, fazendo a tua obra, fazendo o que o Senhor quis que eu fizesse, dizendo que o Senhor ia destruir, e agora o Senhor, em vez de destruir, salva. Questionamento de Jonas. Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida, porque o que eu fiz, segundo a tua palavra, não se concretizou. Ah, meu irmão, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que prevalece. A vontade de Deus é que prevalece, crendo o homem, a oposição ou não, mas Deus nunca perde o controle da situação. Ele pode até criar uma situação para te fazer sofrer, para que através do sofrimento você se aproxime de Deus. Tem muitas pessoas distanciadas de Deus que acham que Deus vai ser um menino de recado. Acha que ele vai orar e Deus vai atender. Tem pessoas que acham que porque confessou Jesus, vive uma vida aí de qualquer forma, acha que tem o direito de dizer, Senhor, eu quero que seja assim. Ninguém tem o direito de querer que seja assim, não. Nós temos que entender o que Deus está falando na palavra. Deus não vai descer do céu através de um anjo, através de uma visão e mostrar uma coisa que não esteja escrito na palavra. Se nós compreender a palavra de Deus, é suficiente. É suficiente compreendendo a palavra de Deus. Ninguém precisa de mais revelação alguma, a não ser a palavra de Deus. Ela é o suficiente. A palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, se você é crente cristão que acredita nela, precisa entender que prevalece a vontade de Deus. A palavra de Deus, a vontade de Deus é que prevalece. Quantas pessoas oraram, e seus pedidos não foram atendidos? Por quê? Porque acha que Deus está fora do controle, acha que vai colocar Deus no controle através do pedido que você está fazendo. É bom orar, é a nossa sustentação, a oração é chave da vitória, desde que as nossas orações estão espaldadas, baseadas no que está escrito na palavra de Deus. Se eu não estou de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que até a minha oração é abominável. A minha oração é abominável se eu não estiver nesses versículos que diz aqui. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Com raciocínio. Não me conformar com o mundo. Agora, como que a pessoa é misturado com o mundo, envolvido com o mundo, é mais amigo do mundo do que de Deus e vai pedir uma coisa para Deus e ele vai atender? Há pessoas que dizem, porque a palavra de Deus diz que nós vamos impor as mãos e aquilo onde nós impor as mãos vai ser abençoado. Então impõe as mãos, decreta a bênção de Deus que vai acontecer. Deus não é empregado nosso, não. E Deus não é dominado pelas nossas falas, pela nossa palavra. Deus é Deus. Ele é Deus sem mim e é Deus sem você. E nós sem Ele, quem somos? Quem somos nós sem Deus? A melhor parte nós já fizemos, meus irmãos. A melhor parte nós já fizemos, foi aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, aceitando Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, eu preciso me enquadrar na Escritura. Eu preciso viver como a Bíblia quer que eu viva, não como eu queira viver. Eu preciso estar dentro da palavra de Deus, envolvido com a palavra de Deus, na vontade de Deus, na oração, buscando o conhecimento de Deus, porque assim ele diz, aquele que me busca, me acha.
Aquele que me busca, me acha. Mas como é que eu vou buscar Deus se eu estou longe da palavra? Eu não posso me aproximar de Deus se eu não fizer uso da sua palavra e procurar entender ela e aplicá-la na minha vida. Eu fazendo isso, terei uma probabilidade maior de conhecer a vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, às vezes, as pessoas sem conhecimento de Deus, sem conhecer a vontade dele, aí começa a fazer coisas tolices, começa a pedir coisas e até fazer sacrifício de tolo. E achar que está agradando a Deus. Nós temos condições, qualquer ser humano que lê a Bíblia tem condições de conhecer a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, nós vamos entrar por um caminho que é estreito. Vamos passar por uma porta que é apertada. É difícil, mas é possível. Deus está no controle de todas as coisas. Mas em meio a tudo isso, vocês lembram do sacrifício de Jesus lá na cruz, quando Jesus estava morrendo, crucificado? As pessoas zombando de Jesus, porque as pessoas já tinham escolhido matar Jesus e libertar um prisioneiro, e libertar um homem assassino. As pessoas que escolheram isso. As pessoas escolheram soltar Barrabás e crucificar Jesus. Aí Jesus agora está lá na cruz, sendo já crucificado, agonizando, morrendo. E as pessoas zombando. Tu que não disse que é o Filho de Deus, que destruía o templo e em 3 dias reedificava de novo? Desce da cruz, que assim creremos em ti e salva-te a ti mesmo. Qual foi a resposta de Jesus? A revidação de Jesus para aqueles escarnecedores, para aqueles malfeitores, aqueles carrascos, com aquele chicote batendo nele, com a lança furando, já havia colocado a coroa de espinho em Cristo, esbofeteado Jesus, cuspido nele, zombando dele, escarnecendo, xingando, maltratando. E Jesus dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Jesus é bom e o diabo não presta, meus irmãos, porque já pensou a pessoa numa situação dessas e Jesus dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. A Bíblia diz que eles fizeram aquilo sem saber, fizeram aquilo sem ter consciência, sem raciocínio, como pessoas desajuizados. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Raciocínio. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. As nossas decisões vão trazer consequências. E nós não podemos culpar A ou B, não. A culpa é nossa. As nossas decisões decidem as coisas. As nossas palavras, os nossos sim, é que vai ter um efeito na nossa vida. Então nós precisamos ser racional. Nós precisamos ter consciência tranquila, ter consciência pura, sabendo que a vontade de Deus é que permanece. A vontade de Deus é que prevalece. Que nós possamos continuar servindo a Deus com alegria, com satisfação, esperando o nosso Senhor, esperando sempre o Senhor da nossa vida, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse sim é digno da nossa confiança. Esse sim é digno de estarmos esperando nele. A Bíblia diz: esperar com paciência pelo Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
A nossa esperança é a nossa salvação em Cristo. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa salvação. Ele tem o melhor para nós. Ele vai saciar a nossa sede, suprirá as nossas necessidades. Ele foi fazer casa nova, casa boa, lá no céu para nós. Ele disse, não se turbe, não se aflijam. Eu vou preparar lugar para vocês. Lugar de crente é onde Jesus está. Lugar de crente é onde Jesus mora. Jesus foi preparar lugar para os crentes, para a sua igreja, lá nos céus de glória. O nosso lugar é lá. Nós não somos daqui, nós somos dali. A Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus, em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Pronto, é a nossa cidade, é ali, não é aqui. Aqui vai ser governado pelo anticristo, aqui vai ser governado pelo... O nosso governo não é daqui. O nosso governo não é daqui. A nossa esperança não é terrena. O nosso socorro não é terreno. Que cada uma das pessoas que ouvirem, tiverem a oportunidade de ouvirem esta palavra, que possam edificar suas vidas na palavra de Deus, possam edificar suas vidas e pôr a sua esperança em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso governador. Ele é o nosso presidente. Ele é o nosso rei para todo sempre. Jesus virá buscar a sua igreja. E eu creio que faço parte da igreja do Senhor. Eu creio que eu sou igreja. Se você é igreja, deve estar preparada para o arrebatamento, que é logo ali. O arrebatamento da igreja está mais perto do que antes. Com os acontecimentos que está acontecendo, quem tem um pouquinho de conhecimento bíblico sabe que a última trombeta está tocando. Quem sabe se essa mensagem não é a última trombeta na tua vida? Quem sabe se a última oportunidade que você tem de ser crente não é a última trombeta? O arrebatamento pode vir a qualquer momento, só que a nossa vida também pode ser tirada daqui a qualquer momento, por meio de morte, por meio de... sem ser pelo arrebatamento. Nós aguardamos o arrebatamento. O Senhor Jesus prometeu vir nos buscar e eu estou esperando. E nós precisamos estar esperando isso. Jesus virá buscar a sua igreja para morar no céu. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês que entraram aqui, que assistiram, comentaram. Quero mandar aqui a minha saudação à irmã Conce, que esteve online aqui conosco, a irmã Eunice, e demais pessoas que entraram e saíram, e as demais pessoas que irão ver esta mensagem posteriormente. Que Deus abençoe todos e que o nosso coração possa estar firmado em Deus. Que nada neste mundo possa tirar a nossa fé. Que nada venha nos desvirtuar da presença de Deus. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus.